Isso é uma intenção errada do coração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Intenções erradas têm enchido o coração da igreja. Ou então a pessoa não é nem uma intenção errada. Mas ela simplesmente entra num piloto automático. Ela está fazendo as coisas para Deus, mas daqui a pouco ela já nem sente mais que ela está fazendo para Deus. Então a pessoa se acostuma a vir no sábado, fazer as coisas, não sente mais o que está fazendo. E essa também não é a motivação que Deus quer que haja no nosso coração. Mas Deus quer que tudo que seja feito para Ele, por amor. Ele quer que quem canta, quem ministra um louvor, seja com instrumento ou com voz, ministre porque ama. E não porque é um hobby ou porque gosta de cantar ou tocar, mas por amor. Que quem dança, dança não porque tem facilidade de pegar passo, mas porque ama dançar para o Pai. Que quem prega, pregue por amor. Quem dá discipulado, dê discipulado porque ama. Que tudo seja feito por amor. Porque eu creio, gente, que da mesma forma que a fé sem obras, ela é morta, as obras sem amor também não agradam a Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele começa a falar do amor de uma maneira que ele não começa nenhum outro assunto e nenhum outro capítulo. E ele começa a falar, e eu passo a mostrar para vocês um caminho sobre modo excelente. Um caminho muito bom. E ele estava falando do amor. E ali então ele começa a falar, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como metal que soa, ou como símbolo que retira. E ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu entregue todos os meus bens entre os pobres, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Se não tiver amor, nada será aproveitado. O Senhor quer sim que haja obra na igreja, que a gente faça as coisas para Ele. Mas única e exclusivamente porque nós amamos servir a Ele. E para fazer o nome dEle conhecido, por amor a Ele. E qual o fundamento disso tudo? Por que falar tudo isso? Talvez você esteja pensando, realmente, eu estou na igreja, mas meu coração está frio. Eu faço as coisas para Deus, mas eu não amo mesmo. Eu me perdi no meio do caminho. E qual é a razão de tudo isso? A razão é porque pela infinita graça e misericórdia do Senhor, Ele nos apresenta um caminho de volta. E Ele nos diz que tem como voltar. E, em primeiro lugar, Ele fala, lembra-te, pois, de onde caíste. E Ele é tão lindo que Ele não fala, olha, lembra-te, pois, aonde caíste. Ele não quer nesse momento que você comece a se lembrar qual foi o pecado, qual foi o seu erro. Aonde foi que eu errei? Não é isso que Ele quer que você se lembre nesse momento. Mas Ele fala, lembra-te, pois, de onde você caiu. E nesse momento Ele quer que você se lembre do primeiro amor. Ele quer que você se lembre de onde você estava e aonde você está agora. Ele quer que você olhe lá para trás e sinta saudades. Ele quer despertar nesse momento saudades no seu coração. Ele quer que você sinta saudades do início de tudo. De quando Ele era tudo na sua vida. Ele quer que você sinta saudade de quando você mal podia esperar. Para a hora que você ia chegar em casa e poder estar mesmo com Ele. Entrar no seu quarto, ler a palavra, orar. Ele quer que você sinta saudades da época em que a prioridade absoluta da sua vida era cumprir o chamado de Deus. Ele quer que você sinta saudades de quando você lia a palavra e a palavra dele queimava no seu coração. Ele quer que você sinta saudades dessa época. Saudades. Você pode começar a se lembrar de como era. Ele quer que você sinta saudade de quando você buscava o reino e a justiça em primeiro lugar.
De quando tudo que você fazia, você ia pensando, será que isso vai agradar ao meu pai? Ele quer que você se lembre da época em que você não precisava ficar pulando de igreja em igreja, de igreja em igreja, de evento em evento, para tentar ser cheio do Espírito Santo. Ou quem sabe, pelo menos, sentir um pouquinho do Espírito Santo. Ver se sente um arrepio. Você não precisava disso. Porque o Espírito Santo, ele queimava no seu coração. Você não precisava correr atrás de profetas para tentar escutar a voz de Deus, porque a voz dele gritava dentro de você. Ele quer que você sinta saudades. E sabe por que ele quer tanto que você sinta saudades? Porque ele sente saudade de você. Ele sente saudade quando você só entrava no seu quarto, não pedia nada, e falava, Senhor, eu quero só a sua presença. Ele sente saudade de você. Em segundo lugar, ele fala, arrepende-te. Se arrependa, filho, de ter deixado tudo, todo o nosso relacionamento para trás. Se arrependa. Se arrependa. Por ter deixado, por ter abandonado o seu primeiro amor. Se arrependa porque você preferiu a glória dos homens do que a minha glória. E ele começa a falar, se arrependa. Se arrependa de todo o seu coração, de ter saído do lugar que você nunca deveria ter saído. Em terceiro lugar, ele fala, volta à prática das primeiras obras. E ele está falando, volta a praticar o amor. Volte a praticar as obras do amor. Faça tudo por amor. Volte às primeiras obras, da forma como era, que você fazia com tanto prazer. E você sabia que aquilo que você estava fazendo chegava no coração de Deus. Volta à prática das primeiras obras. Sabe, gente, eu creio que quando o Senhor escreveu essa carta para a igreja em Éfeso, ele estava alertando sim a igreja em Éfeso, mas ele também estava alertando as que estavam por vir. Ele estava alertando as igrejas acerca do perigo de ser uma igreja que abandona o primeiro amor. Sobre o perigo de ser uma igreja que não ama. Porque sabe, uma igreja que ela não ama, ela não tem razão para existir. Qual foi o ministério de Jesus? Foi amor. Uma igreja que não ama, não tem razão para existir. Ele estava querendo nos mostrar o quanto é perigoso uma igreja que abandona o primeiro amor. Sabe por quê? Sabe qual é o destino de uma igreja que abandona o primeiro amor? É desaparecer. Sobrar assim só ruínas, é isso. E foi isso que aconteceu com a outrora tão maravilhosa igreja em Éfeso. Ela desapareceu. Certamente porque ela não escutou o chamado de Deus dizendo, volte ao primeiro amor. E hoje, o lugar onde era a igreja em Éfeso é a Turquia. Um lugar onde menos de 1% da população é cristã. E é muito difícil pregar o evangelho lá. Abandono do primeiro amor. E o Senhor hoje ele nos dá a oportunidade, novamente, de escutar o chamado dele, dizendo, voltem ao primeiro amor. Sabe qual é a igreja que verdadeiramente vai impactar a nossa geração? Não é a igreja que tem mais membros, não é a igreja que tem pessoas famosas ou que aparece na televisão. Sabe qual é a igreja que verdadeiramente vai impactar a nossa geração? É uma igreja apaixonada por Jesus Cristo. Porque uma igreja apaixonada por Jesus Cristo, consequentemente, é algo natural, vem. Ela vai amar as pessoas também. E aí a gente vai fazer a diferença, a gente vai impactar a nossa geração, a nossa nação. E vamos sim ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Porque nós vamos dizer, eu amo Jesus Cristo intensamente. E esse é o diferencial que é necessário hoje nas igrejas.
Porque são igrejas que têm muitas coisas, muitos recursos, mas e o amor? O amor é o principal. Sem amor, não adianta. E talvez você esteja escutando essa palavra hoje pensando, poxa vida, eu tô cansado já. Sabe, eu tô cansado de vir para a igreja e estar com meu coração longe de Deus. Eu tô cansado de não sentir mais a presença de Deus. Eu não quero mais isso. Se você hoje diz, eu sinto saudades e eu quero voltar ao primeiro amor, e eu me arrependo de ter deixado esse lugar, vamos vir aqui na frente porque nós iremos orar. E você que já ama o Senhor de todo o seu coração também, vem aqui na frente, para nós orarmos para que esse coração não venha se esfriar e que não venha se conformar com esse mundo frio. E eu gostaria que enquanto vocês viessem aqui na frente, vocês se despissem de todos os seus títulos, de todos os seus cargos, de tudo. E se colocassem diante de Deus agora, somente como filho, somente como filha. E você se apresentasse diante do trono do Senhor, somente como filho e filha, dizendo, Pai, eu sinto saudades. Pai, eu quero voltar ao primeiro amor. Chegue diante do Senhor e fale isso para Ele. Isso é uma intenção errada no coração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Intenções erradas têm enchido o coração da igreja. Ou então a pessoa não é nem uma intenção errada. Mas ela simplesmente entra num piloto automático. Ela está fazendo as coisas para Deus, mas daqui a pouco ela já nem sente mais o que ela está fazendo para Deus. Então a pessoa se acostuma a vir no sábado, fazer as coisas, não sente mais o que está fazendo. E essa também não é a motivação que Deus quer que haja no nosso coração. Mas Deus quer que tudo que seja feito para Ele, por amor. Ele quer que quem canta, quem ministra no louvor, seja com instrumento ou com voz, ministre porque ama. E não porque é um hobby ou porque gosta de cantar ou tocar, mas por amor. Que quem dança, dança não porque tem facilidade de pegar passo, mas porque ama dançar para o Pai. Que quem prega, pregue por amor. Quem dá discipulado, dê discipulado porque ama. Que tudo seja feito por amor. Porque eu creio, gente, que da mesma forma que a fé sem obras, ela é morta, as obras sem amor também não agradam a Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele começa a falar do amor de uma maneira que ele não começa nenhum outro assunto e nenhum outro capítulo. E ele começa a falar, e eu passo a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Um caminho muito bom. E ele estava falando do amor. E ali então ele começa a falar, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como metal que soa, ou como símbolo derretido. E ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu entregue todos os meus bens entre os pobres, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Se não tiver amor, nada será aproveitado. O Senhor quer sim que haja obra na igreja, que a gente faça as coisas para Ele. Mas única e exclusivamente porque nós amamos servir a Ele. E para fazer o nome dEle conhecido, por amor a Ele. E qual o fundamento disso tudo? Por que falar tudo isso? Talvez você esteja pensando, realmente, eu estou na igreja, mas meu coração está frio. Eu faço as coisas para Deus, mas eu não amo mesmo. Eu me perdi no meio do caminho. E qual é a razão de tudo isso? A razão é porque pela infinita graça e misericórdia do Senhor, Ele nos apresenta um caminho de volta. E Ele nos diz que tem como voltar. E, em primeiro lugar, Ele fala, lembra-te, pois, de onde caíste. E Ele é tão lindo que Ele não fala, olha, lembra-te, pois, aonde caíste. Ele não quer nesse momento que você comece a se lembrar qual foi o pecado, qual foi o seu erro. Aonde foi que eu errei? Não é isso que Ele quer que você se lembre nesse momento. Mas Ele fala, lembra-te, pois,
de onde você caiu. E nesse momento Ele quer que você se lembre do primeiro amor. Ele quer que você se lembre de onde você estava e aonde você está agora. Ele quer que você olhe lá para trás e sinta saudades. Ele quer despertar nesse momento saudades no seu coração. Ele quer que você sinta saudades do início de tudo. De quando Ele era tudo na sua vida. Ele quer que você sinta saudade de quando você mal podia esperar. Para a hora que você ia chegar em casa e poder estar mesmo com Ele. Entrar no seu quarto, ler a palavra, orar. Ele quer que você sinta saudades da época em que a prioridade absoluta da sua vida era cumprir o chamado de Deus. Ele quer que você sinta saudades de quando você lia a palavra e a palavra dele queimava no seu coração. Ele quer que você sinta saudades assim. Saudades. Você pode começar a se lembrar de como era. Ele quer que você sinta saudade de quando você buscava o reino e a justiça em primeiro lugar. De quando tudo que você fazia, você ia pensando, será que isso vai agradar ao meu pai? Ele quer que você se lembre da época em que você não precisava ficar pulando de igreja em igreja, de igreja em igreja, de evento em evento, para tentar ser cheio do Espírito Santo. Ou quem sabe pelo menos sentir um pouquinho do Espírito Santo. Ver se sente um arrepio. Você não precisava disso. Porque o Espírito Santo, ele queimava no seu coração. Você não precisava correr atrás de profetas para tentar escutar a voz de Deus, porque a voz dele gritava dentro de você. Ele quer que você sinta saudades. E sabe por que ele quer tanto que você sinta saudades? Porque ele sente saudade de você. Ele sente saudade quando você só entrava no seu quarto, não pedia nada, e falava, Senhor, eu quero só a sua presença. Ele sente saudade de você. Em segundo lugar, ele fala, arrepende-te. Se arrependa, filho, de ter deixado tudo, todo o nosso relacionamento para trás. Se arrependa. Se arrependa. Por ter deixado, por ter abandonado o seu primeiro amor. Se arrependa porque você preferiu a glória dos homens do que a minha glória. E ele começa a falar, se arrependa. Se arrependa de todo o seu coração, de ter saído do lugar que você nunca deveria ter saído. Em terceiro lugar, ele fala, volta à prática das primeiras obras. E ele está falando, volta a praticar o amor. Volte a praticar as obras do amor. Faça tudo por amor. Volte às primeiras obras, da forma como era, que você fazia com tanto prazer. E você sabia que aquilo que você estava fazendo chegava no coração de Deus. Volta à prática das primeiras obras. Sabe, gente, eu creio que quando o Senhor escreveu essa carta para a igreja em Éfeso, ele estava alertando sim a igreja em Éfeso, mas ele também estava alertando as que estavam por vir. Ele estava alertando as igrejas acerca do perigo de ser uma igreja que abandona o primeiro amor. Sobre o perigo de ser uma igreja que não ama. Porque sabe, uma igreja que ela não ama, ela não tem razão para existir. Qual foi o ministério de Jesus? Foi amor. Uma igreja que não ama, não tem razão para existir. Ele estava querendo nos mostrar o quanto é perigoso uma igreja que abandona o primeiro amor. Sabe por quê? Sabe qual é o destino de uma igreja que abandona o primeiro amor? É desaparecer. Sobrar assim só ruínas. É isso. E foi isso que aconteceu com a outrora tão maravilhosa igreja em Éfeso. Ela desapareceu. Certamente porque ela não escutou
o chamado de Deus dizendo: volte ao primeiro amor. E hoje, o lugar onde era a igreja em Éfeso é a Turquia. Um lugar onde menos de 1% da população é cristã. E é muito difícil pregar o evangelho lá. Abandono do primeiro amor. E o Senhor hoje Ele nos dá a oportunidade, novamente, de escutar o chamado dele, dizendo: voltem ao primeiro amor. Sabe qual é a igreja que verdadeiramente vai impactar a nossa geração? Não é a igreja que tem mais membros, não é a igreja que tem pessoas famosas ou que aparece na televisão. Sabe qual é a igreja que verdadeiramente vai impactar a nossa geração? É uma igreja apaixonada por Jesus Cristo. Porque uma igreja apaixonada por Jesus Cristo, consequentemente, é algo natural, vem. Ela vai amar as pessoas também. E aí a gente vai fazer a diferença, a gente vai impactar a nossa geração, a nossa nação. E vamos sim ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Porque nós vamos dizer: eu amo Jesus Cristo intensamente. E esse é o diferencial que é necessário hoje nas igrejas. Porque são igrejas que têm muitas coisas, muitos recursos, mas e o amor? O amor é o principal. Sem amor, não adianta. E talvez você esteja escutando essa palavra hoje pensando: poxa vida, eu estou cansado já. Sabe, eu estou cansado de vir para a igreja e estar com meu coração longe de Deus. Eu estou cansado de não sentir mais a presença de Deus. Eu não quero mais isso. Se você hoje diz: eu sinto saudades e eu quero voltar ao primeiro amor, e eu me arrependo de ter deixado esse lugar, vamos vir aqui na frente, porque nós iremos orar. E você que já ama o Senhor de todo o seu coração também, vem aqui na frente, para nós orarmos para que esse coração não venha se esfriar e que não venha se conformar com esse mundo frio. E eu gostaria que, enquanto vocês viessem aqui na frente, vocês se despissem de todos os seus títulos, de todos os seus cargos, de tudo, e se colocassem diante de Deus agora, somente como filho, somente como filha. E você se apresentasse diante do trono do Senhor, somente como filho e filha, dizendo: Pai, eu sinto saudades. Pai, eu quero voltar ao primeiro amor. Chegue diante do Senhor e fale isso para Ele.